Toda criança, ela precisa de encontros autênticos, ou seja, encontros verdadeiros, encontros periódicos, né? Que acontecem de tempos em tempos, que seja uma vez por semana, que seja todos os dias, que seja 2, 3 vezes por semana. As crianças precisam desse tempo de qualidade. Por exemplo, quando a criança ela observa uma lagarta, ela passa às vezes muitos minutos ali observando uma lagarta. Ela observa a cor, ela observa os gestos, ela observa o movimento, ela observa as antenas, ela observa os pezinhos lá da lagarta. Então, aquela criança tem aquela atenção totalmente focada para aquele bichinho. E ela olha cada detalhe, ela observa cada gesto, cada movimento daquele bichinho. E assim, gente, deveria ser com nós, pais. Quando a gente tira esse momento de exclusividade, esse tempo de qualidade ou esse encontro verdadeiro com os nossos filhos, a gente ter essa observação, né, mais apurada, observar nossos filhos, observar como eles são belos, quanto eles são perfeitos, o quanto Deus fez eles perfeitos para nós. Então, olha só, o oposto de um encontro autêntico, ou seja, de um encontro verdadeiro, é o que? É o distanciamento. Então, se você não tem tempo de qualidade, tempo exclusivo e esses encontros com seus filhos, isso vai trazendo, vai gerando um distanciamento entre você e os seus filhos. Tá? O oposto do tempo de qualidade, do encontro verdadeiro, é o distanciamento. Tá? E, como eu falei, muitos pais, eles ficam fisicamente na presença dos filhos, porém, o pensamento deles, né, a mente deles está em outro lugar. E a criança percebe claramente quando ela tem atenção que é focada para ela e quando a atenção não está focada para ela. Isso fica claro. Ela percebe isso muito bem nos adultos, tá? Mesmo porque quando você não está presente, é notório que a sua mente fica vagando, né? As suas respostas não são assertivas naquele momento. Geralmente você responde, Você não responde com verdade, aquela verdade da presença ali com a sua criança. Por exemplo, uma mãe. Vamos pegar uma mãe lendo um livro. Essa mãe lendo o livro, a criança chega perto dela para contar algo que é importante, né, para essa criança. Então a mãe está lendo o livro, aí a criança começa a falar, e como que a mãe, né, ela começa a responder assim, sei, e continua lendo. Aí de repente ela fala assim, é mesmo, meu filho? Mas na verdade a atenção dela não está na criança, no que a criança está falando, a atenção está no livro que ela está lendo. E aí, o que essa criança, qual que é a sensação que essa criança tem? Minha mãe quer que eu pare de falar logo porque ela quer continuar lendo o livro dela. Ou seja, minha mãe ali não está com tempo, não está prestando atenção em mim, ela não quer saber do que eu estou falando, isso para ela não é importante. É lógico que isso a criança não vai raciocinar assim de imediato, mas o que vai ficar registrado na cabecinha dela é que a mãe dela ele não tem a atenção da mãe, ele não tem a importância, né, que ele queria, que ele gostaria que a mãe dele desse para ele. Então agora, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Presta muita atenção, gente. Pasmem agora. O contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor é a indiferença. A indiferença machuca. A indiferença, ela fere. Então, o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença.
Então, naquele momento que aquela mãe está tratando aquela criança indiferente, ou seja, ela não está nem prestando atenção no que aquela criança está falando para ela está sendo totalmente indiferente com essa criança. E isso, gente, é o contrário de amor. Então a criança não se sente amada por essa mãe. Percebe? Então nada comunica, gente, um desinteresse maior, mais claro do que esse distanciamento. Então quando você é indiferente com a sua criança, você não demonstra amor. E quando você não demonstra amor, a autoestima da sua criança vai lá embaixo. E quando você não demonstra esse amor e a autoestima dessa criança está lá embaixo, cada vez mais vai havendo um distanciamento entre vocês. E esse distanciamento nada mais é do que as crianças não se sentirem amadas. E aí é que entra aquele grande detalhe. Quando as crianças não se sentem amadas pelos pais, elas vão buscar em outras pessoas, outras referências, pessoas que deem atenção para ela e que elas se sintam amadas. Por que será que tem muitas crianças que amam ir para a escola, que gostariam de viver, de morar na escola? Acontece muito isso, ao invés de ter que ir embora com os pais. Pelo menos onde eu dou aula acontece muito isso, onde eu trabalho. Tem criança, gente, que a gente fala assim: ah, mas você quer dormir aqui na escola? Quero. Ah, eu quero morar aqui na escola. Por quê? Ali elas se sentem amadas. Muito provavelmente dentro do lar dessa criança ela não se sinta amada. Ela não se sinta importante. Então na escola ali ela se sente valorizada. Porque a gente faz os trabalhinhos, a gente expõe, a criança vê, a criança mostra, a criança se sente orgulhosa daquilo que ela faz. Então isso traz pertencimento para essa criança. Essa criança se sente amada por esse local, por essas pessoas, porque essas pessoas estão nada mais nada menos demonstrando para elas o que? A importância que ela tem. E isso faz com que essa criança se sinta amada, gente. Outra coisa que atrapalha muito e é o que a gente mais vê, nas famílias hoje em dia, é o excesso de ocupação. E esse excesso de ocupação, gente, dos pais, ele neutraliza a presença. Nós pais, né? A gente é tão ocupado, não é? Tanta coisa para fazer, tem que estudar, tem que pagar conta, tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar de material escolar, cuidar de estudos, né? Tanta coisa para a gente fazer, é um excesso de ocupação que a gente tem todo o nosso tempo durante o dia todo preenchido. E isso faz com que a gente não tenha momentos exclusivos com os nossos filhos. De tanta ocupação que a gente arruma, a gente deixa de ter momentos na nossa agenda para separar minutos com os nossos filhos. E aí acontece o seguinte, a gente quer estar o tempo todo em todas as partes, né? Só que acaba que a gente não fica em parte, em tempo, em lugar nenhum. A gente não está em parte alguma. Porque ao mesmo tempo que você está com seu filho, sua cabeça está lá no seu serviço, está lá em algo que você precisa fazer. Você não está ali. Seu corpo está ali, mas você não está ali com ele. Então, ao mesmo tempo que você quer estar naquele lugar, você está em vários outros, menos ali, presente com o seu filho. E muitas crianças, a gente ouve dizer, muitas crianças falando assim: ah, meus avós têm tempo comigo. Os avós têm tempo com as crianças. Mas, realmente, os avós, eles têm esse tempo
para ficar com as crianças. Então essas crianças, na maioria das vezes, se sentem amadas pelos avós e não pelos pais, porque os pais estão tão ocupados, né? Acontece igual a escola, aquela criança que passa a maior parte do tempo na escola, ela se sente amada ali na escola. E a criança que passa muito tempo com os avós, elas se sentem amadas por quem? Pelos avós, menos pelos pais. Porque os pais estão tão ocupados, realizando tantas coisas, gente, e na maioria das vezes estão ocupados procurando dar o melhor para os seus filhos. Isso tudo na melhor das intenções. Porém, eles estão deixando que haja esse distanciamento emocional. Porque à medida que ele não está ali presente, na medida que ele tem esse excesso de afazeres, ele não demonstra amor pelo simples fato de não estar presente com seus filhos.